O Hector veio aqui hoje porque a KBB fez um levantamento com mais, né, Hector, me corrige, 22 mil modelos e versões no Brasil, Isso. compra e venda desses modelos 0 km seminovo. A gente vai falar desse estudo e que mostra a movimentação que a pandemia, que toda essa crise mundial causou nos preços do carro no Brasil, carro novo e seminovo. Tem algumas tendências aí, carro que ficou caro, depois ficou barato, todo o impacto do dólar, a disparada do dólar, que na gravação desse podcast ele deu uma recuada. Primeiro, Hector, eu queria que você me explicasse como é que foi esse levantamento que vocês fizeram, pra gente depois falar disso, falar que alguns carros ficaram mais caros, outros carros ficaram mais baratos, e quais são as oportunidades que esse levantamento mostrou pra gente. O monitor de variação de preços, que a gente chama lá na KBB, que é o estudo MVP, para fazer uma sigla aí, que a gente vai acompanhar mensalmente agora quais são as movimentações dessa variação de preços no mercado automotivo. A gente separa em carros 0 km, seminovos e o que a gente chama de usadões, né, que são carros ali acima de 3 anos de uso, e a gente vai acompanhar como é que são essas movimentações do mercado para tentar entender quais são os rumos que a indústria está tomando, os rumos que o consumidor está tomando, enfim, para a gente jogar um pouco de luz nessa discussão toda. Como você falou, foram mais de 22 mil versões analisadas na nossa base de dados, que a gente alimenta semanalmente com novas informações, e diariamente nós temos também uma rotina de validar esses dados, de sempre estar checando para ver se para afinar mesmo se esses valores correspondem à realidade que a gente está vendo no mercado, como você falou no começo, né? A gente tem uma expertise em precificação de preços. Então... E o que esse estudo já mostra, a gente vai passar aqui, vou deixar o link para quem quiser ver, depois analisar todos os números, tem porcentagem, tudo certinho para cada segmento. A gente vai falar aqui, é muita coisa, mas o primeiro impacto que todo mundo está imaginando aí, de toda essa crise mundial e crise Brasil que a gente está, também que as crises sempre são particulares também do Brasil, elas atingem cada país de uma maneira, o Brasil não é diferente, vamos começar pelo óbvio, carro 0 km ficou mais caro, e principalmente os importados, porque os importados tiveram tanto a diminuição da demanda quanto o impacto do dólar. Então as montadoras que importam já estão fazendo uma previsão de diminuição de volume e diminuição de margem, né? Porque eles vão ver aí que pelos próximos meses vai cair isso. E a BMW, por sinal, das importadas, é a que já recebeu o reajuste mais pesado, né? A tabela de novo deles subiu mais de 9%, né? 9,5%. 9,5% foi em maio. Então, só em maio. Porque vocês tinham feito um outro levantamento, então os importados aumentaram e, na média, os carros na concessionária, no pátio concessionário, que recentemente voltaram a abrir, pelo menos aqui em São Paulo, você aí que está ouvindo a gente, veja aí na sua cidade como é que está a questão da legislação para as concessionárias, para o showroom, horário de o que pode fazer, o que não pode fazer. Cada cidade está sendo atingida de uma maneira. E o aumento na média dos 0 km foi de 5%, né? Na verdade, esse 5% é dos anos modelos mais recentes. Verdade, porque o estudo mostrou também, aí vale porque se alguém foi olhar o estudo agora já está xingando. O estudo mostra alguns carros 0 km como 2018 e 2019. Por quê? Porque o levantamento da KBB é tão preciso que se o cara vender um carro que está parado no pátio há muito tempo, um ano 2019, 2018, a KBB pega, mostra ali que o cara vendeu, e isso entra na conta de 0 km, mesmo o carro estando parado ali no pátio, não ser linha 2020 ou 2021. Mas prossiga aí. Exatamente, não, é isso mesmo. Então, se a gente for pegar de toda a massa de carro 0 km, a partir da nossa base que a gente incluiu nesse estudo, a gente vai perceber que, em média, os 0 km tiveram um reajuste da ordem de 2,25%. Só que quando a gente coloca uma lupa nesse dado, a gente percebe que não tem só um tipo de 0 km no mercado, como você bem falou. A gente hoje, falando já com base nos dados mais recentes da Anfávia, que é a associação que reúne, né, as fabricantes, que representa as fabricantes, a gente tem hoje um estoque nas concessionárias da ordem de 60 dias. Normalmente, esse estoque costuma durar entre 30 e 35 dias, ou seja, temos o dobro de estoque. Então, muitos carros estão ainda represados com o ano modelo 2019, 2018 é menos, mas 2019 ainda é possível encontrar bastante carro em concessionária com esse estoque. E até mesmo em 2020, esses carros podem ter sido adquiridos com preços pré-crise, né? Quando a gente ainda não tinha uma pandemia. O dólar, embora ele já
já tenha mostrado uma tendência de alta já desde dezembro do ano passado, de novembro, ele teve uma alta mais significativa depois da pandemia, né, já mais recente. Então, esses carros que foram adquiridos 0 km antes dessa crise que a gente está passando, eles têm mais flexibilidade de preço. O concessionário consegue trabalhar melhor com margem, trabalhar melhor com bônus, né, e condições especiais para desovar esse estoque. Então, eles acabaram dando uma segurada nessa alta, mas, em compensação, à medida que o estoque vai se renovando e mais modelos 2020 vão chegar nas concessionárias, modelos 2021, ou seja, com a produção mais recente, já pode ter sido impactada com esses efeitos de aumento do dólar, e a gente vai ver isso cada vez mais daqui para frente, aí sim, esses carros tiveram, né, 2020, 2021, tiveram uma média de aumento mais de 5%, entre 5% e 5,5%. E tem outra coisa que o estudo de vocês também mostra ali, a análise que vocês fazem, que é bem legal, que é, mesmo os carros nacionais, além do impacto do dólar, tem todo o impacto nas fábricas, porque todas as fábricas agora vão ter um aumento de custo de produção, simplesmente porque elas vão ter que se readaptar a receber os funcionários dela. A gente viu recentemente, vou pegar o exemplo da Volkswagen, várias fábricas já voltaram, mas o exemplo da Volkswagen, que ela voltou, está produzindo até o Nivus agora, e você vê as fotos, todo mundo de máscara, tudo que a gente já conhece, mas quem nunca foi numa fábrica, todo mundo chega junto. É igual como se fosse uma faculdade, todo mundo vai chegar, vai passar na catraca, então... tem pessoal, turnos muito bem definidos, né? O pessoal almoça junto, o pessoal passa no corredor, tem espaços comuns, e as fábricas agora, depois disso tudo, elas vão ter que ter um custo agora de refeitório. Não vai poder encher o refeitório igual enchia. Vai ter que ter turnos de almoço. O pessoal vai ter que ter horários diferentes. Não vai ter aquele negócio, o primeiro turno, o segundo turno. Cada um vai ter que ter o seu horário de almoço. A parte de seguro-saúde dessas pessoas vai ter que ter uma observação muito maior. Outro impacto interessante que o estudo de vocês mostrou, e aí eu queria que você explicasse, que vou levantar a bola para você aqui, que as categorias mais vendidas, hatch, sedã e tal, tiveram aumento, ok? Mas a categoria justamente de carros comerciais aumentou bastante. E aí tem um asterisco aí, por que eles aumentaram. Exatamente. A gente percebe que ao longo dessa pandemia, algumas atividades conseguiram se manter, né? Conseguiram se manter funcionando mesmo enquanto a maioria das atividades econômicas tiveram uma suspensão, por causa da quarentena e tudo mais. E esses serviços que mais permaneceram em atividade foram serviços ligados à logística, né? Entrega de produtos, e tudo isso envolve a compra de veículos comerciais leves, né? Que a gente chama aqui de furgões, os minibus, picapes também, né? Mais dedicadas ao trabalho. O próprio setor agropecuário também continuou com uma pujança notável durante esse período, e também é um setor que trabalha muito com veículos comerciais leves. Então, assim, a gente percebe que esse setor da economia, por ter mantido a sua atividade durante essa pandemia, conseguiu valorizar, aí uma consequência disso foi que a demanda aumentou, porque os serviços agora viraram essenciais, então você tem uma tendência de aumento. É claro, essa é uma especulação que a gente tem, é uma visão, uma interpretação que a gente pode dar a esses dados, outros fatores contribuem para isso também, mas a gente percebe sim que nessa média de aumento entre os 0 km, se a gente for pegar, por exemplo, aqui uma colinha rápida do estudo, a categoria de minibus 0 km disparou 10%, mais de 10%, né? Teve um reajuste em maio. A de furgão ficou na casa de 5,70%, picape 6%, ou seja, são números que estão bem acima, né, dessa média. A KTB também observou que isso é ainda mais valioso de levantar, é a parte de seminovos e usados, né? E eu queria que você explicasse, Hector, porque vocês têm um número anterior, um levantamento que vocês fizeram há pouco mais de 45 dias, né? E esse levantamento que a gente está vendo agora, e você vê dois cenários, né? Os carros tiveram um comportamento no começo da quarentena, e agora, nesse período avançado da quarentena, a gente já aí flertando com a flexibilização, outro comportamento, né? Explica aí como é que foram esses dois momentos. Exatamente. Bom, antes de tudo, é bom explicar que o mercado de usados ele é muito vasto, né? E a gente costuma fazer uma distinção nesse mercado. A gente trata de modelos seminovos, que são de 0 a 2 anos de uso, e o que a gente chama de usadões, que são os carros mais velhinhos, que são a partir de 3 anos até 10 anos de idade, né? 10 anos de uso.
Essa distinção segue mais ou menos também uma característica no fluxo de crédito, né? Você tem uma diferença grande de oferta de crédito dependendo da idade do carro que você vai comprar. Então, o mercado, de maneira geral, já trabalha com essa distinção. Então, o que a gente observou? No começo da pandemia, quando a gente lançou essa primeira versão, na primeira edição do estudo, no finalzinho ali de abril, né, quando a gente encerrou abril, na verdade, a gente percebeu e até destacou que os modelos seminovos experimentaram uma alta, né? Eles puxaram uma leve alta no mercado automotivo da ordem de 2%, 2,15%, se eu não me engano. Por quê? Porque a gente entendeu que naquela época, o que estava acontecendo? O consumidor que estava preparado para comprar um carro 0 quilômetro, de repente ficou com medo de se descapitalizar, né? Ele pretendia comprar o carro zero, tinha sua renda garantida ali, se preparou para comprar, mas aí veio a pandemia, veio a incerteza, a gente não sabe se vai conseguir manter a mesma renda, então, mas eu ainda quero trocar de carro, eu ainda quero fazer essa troca, comprar um carro novo esse ano. Tudo bem, em vez de eu comprar um carro zero, eu vou partir para um seminovo, porque esses carros de até 2 anos de uso, geralmente são carros com baixa quilometragem. Hoje em dia a gente está vendo uma cultura mais dos consumidores seguirem um programa de manutenção do carro que atesta a garantia dele, então você compra carro ainda na garantia. E são carros que, de repente, pelo mesmo valor que você compraria um carro numa versão básica ou intermediária 0 quilômetro, você pode comprar um carro mais completo, seminovo. Então esses carros acabaram ficando mais atraentes para esse público. E com esses carros, com essa nova demanda, as lojas podem trabalhar um pouco melhor a sua rentabilidade, né? A sua margem, para poder sobreviver nesse período de baixo volume de vendas, né? Então, a gente percebeu essa melhora. Isso aconteceu nos seminovos, e aí, em maio, o que a gente percebeu foi mais ou menos um platô, eles andaram de lado, não teve um reajuste muito acentuado nessa categoria aí de seminovos já há 2 anos. Mas, falando dos usadores, o que aconteceu dos carros um pouco mais velhos, de 3 a 10 anos? Em abril, no começo da pandemia, o que pode ter acontecido é que muitas lojas podem ter identificado esse temor do consumidor, né? Putz, ninguém vai comprar carro agora 0 quilômetro, carro novo, então eu tenho um monte de carro usado, né, um pouco mais velho aqui na minha loja, de repente essa vai ser minha tábua de salvação, de repente vai vir a demanda para esses carros. Então a gente viu em carros mais velhos, quando o modelo 2010, 2011, altas de preço em abril acima de 3%, 3%, 4%. É uma escadinha, né? Começou ali em 1,5%, 1,80%, 2% e vai até 3%, 4% para nos modelos mais velhos. Só que aí, em maio, aconteceu praticamente o inverso disso. Esse aumento praticamente se anulou, porque a queda, a depreciação que esses modelos, que esses carros usados sofreram em maio, foi praticamente da mesma ordem do aumento que eles tiveram em abril. Por quê? Acontece que esse consumidor, o tipo de consumidor que compra esses carros um pouco mais usados, geralmente são pessoas que são um pouco mais frágeis, né, um pouco mais vulneráveis na questão da renda. Elas são mais impactadas diretamente em qualquer crise que assola o país. Então, o apetite de consumir dessas pessoas acaba sendo mais afetado pela crise. E aí, entre você comprar um carro 0 quilômetro ou um carro novo, um carro usado, né, na verdade, que independente de ser usado ou não, é um dinheiro que você vai investir ali, 20 mil, né, 25 mil reais, 17 mil reais, é um dinheiro que, de repente, se você se organizar por 3 meses, você consegue manter o alimento para sua família, você consegue manter o estudo do seu filho, de repente. Então, esse consumidor meio que travou, né, a gente imagina, ele acabou ficando com mais medo, não comprou os carros. Então, o que poderia ser a salvação das lojas acabou virando liquidez de caixa. Não, vamos baixar o valor desses carros para a gente poder ter o mínimo de capital de giro ali, a gente vai depreciar o valor desses carros, mas a gente vai vender, vai fazendo um capital para a loja girar para tentar manter a subsistência aqui da loja. Então, é interessante perceber como a pandemia, como a gente tem que se ajustar à pandemia mês a mês, semana a semana até. Agora que a gente está entrando nessa nova fase das concessionárias reabrindo, a gente vai ver qual é o efeito que isso vai ter em julho, agosto. Mas agora, nesse primeiro momento, a gente percebeu esse movimento de 180 graus entre os usadores. Lembrando que, além de todo o valor de um carro, que mesmo o carro mais barato são valores grandes, não é uma coisa que você gasta assim sem pensar, só que tem muita grana. Exatamente. Pode fazer isso para qualquer carro. E é um produto que você não consegue comprar online. Por mais que você queira, você não consegue olhar assim,
mesmo carro 0 km, o cara quer ver o carro, o cara quer olhar, o cara quer ver, eu quero essa cor. Então, mesmo não dá para vender remotamente, é muito difícil. Ainda mais carro seminovo que o cara quer olhar e tem tudo direito, analisar mecanicamente, ver pintura, ver estado de conservação. Então, é praticamente impossível. Por mais que tenha esforço de vender online, essas coisas, é bem difícil. O que você tocou aí no começo, eu queria reforçar, que também está no estudo de vocês, que é essa parte do crédito, né? O crédito, a gente tinha 8,64 bilhões de reais em março e depois 4,6. Então, uma das coisas que afeta, igual você falou também, a parte de compra de carro do brasileiro, porque é um hábito do brasileiro financiar o carro, porque aqui a gente também tem essa figura do financiamento sem juros, então o cara olha lá, o cara não vai me dar nenhum desconto à vista, então financiar 24 vezes sem juros vale a pena, e o cara vai nisso. Então, como tem menos dinheiro na praça para financiamento e tem mais gente aí ficando com o nome sujo, não por culpa da pessoa, mas é por causa da crise, não é porque ninguém aqui é mau caráter, não é isso, é porque o mundo tá ruim, então a pessoa vai deixar de pagar as coisas, lógico. E aqui a gente também tem um número de inadimplência que eu até achei baixo, 4,1% para tudo que a gente está vivendo. Acho até baixo para inadimplência de automóvel, que não é uma coisa essencial assim. É importante, mas as pessoas ainda estão conseguindo honrar algumas prestações. E aqui também os veículos usados entre 3 e 10 anos também. Os carros comerciais seminovos também aumentaram. Mas os SUVs... Não, peraí, eu li errado aqui. Não. Mesmo entre os usados tiveram depreciação. Ah, não, isso mesmo. Os carros tiveram depreciação. O SUV recuou 2,8 seminovo. Hatchback 2,8. E sedã 1,9. Retrações pequenas, mas retrações. E as marcas que tiveram as maiores depreciações foram Ford 4,27, Peugeot 4,12 e Mercedes-Benz 3,7 e Mini 3,7, mostrando aí a retração do carro seminovo. Quando tem... Esses são os usados. É o usadão. Usadão, porque, lembrando, a KBB seminovo é aquele carro até 3 anos, né? 3 a 10 é usadão. Porque você não conhece os usadões, que deve ter gente que fala aí. Porque tem gente que fala pra mim, e eu concordo, vai ter carro com 10 anos aí que tá 0 km. Que você vê aquelas ofertas, ó. Mas pro ponto de vista de mercado, o carro com 10 anos é um carro bem usado, né? Com bastante quilometragem. Isso. E com 3 anos é o famoso seminovo. Mas é bem complexo, e toda essa análise de variação de preço de carro, que é o MVP aqui da KBB, Você que conhece basquete, mostrar o player, é bem legal, porque vocês viram aqui que no começo teve uma movimentação, e já no meio agora já tem outra. E quem sabe os próximos 45 dias o que vai ser, como que o mercado vai se comportar. Acho que a gente poderia tentar agora, Hector, fazer aqui então uma análise do que a gente... Totalmente aqui análise, não estamos cravando aqui, batendo, olha, vai acontecer isso e tal. Dentro do que aconteceu, do que a gente vê agora e do que a gente está vendo aí de movimentação da economia, o que a gente espera pelos próximos meses para a indústria automobilística na questão de preço, que é a questão que o pessoal está mais preocupado. Você já parou para refletir? O que você acha que vai acontecer? É uma pergunta bem capciosa essa, porque... Mas aqui a gente está livre para errar, aqui não estou exatamente. Não tô falando para gente acertar, assim, se fosse para a gente imaginar, porque é o seguinte, se eu fosse em janeiro falar para você o que ia acontecer em 2020, você ia imaginar que a gente estava aqui, ia estar na situação? Não ia, né? Todo mundo estava aí no Réveillon, feliz da vida, ninguém imaginou tudo isso. Então também... Cada vez que a gente fala, não é possível, acaba logo esse ano que vem, não é possível que vai ser pior. Não, é pior. É pior. Então vamos tentar fazer aqui uma análise de como que vai ser o mercado até o fim do ano. Eu acho que assim, é difícil a gente fazer, que eu estava falando, uma futurologia aqui, claro, por mais a gente estar aqui descompromissado, com base no passado, que é o que geralmente se faz, né? Quem estuda ciências humanas, ciências sociais, história, né? A gente vê o que aconteceu no passado, analisa aquilo ali com distanciamento e vai analisando os sinais do presente para, não, isso aqui é parecido com o que aconteceu lá no passado, então pode ser que acontecesse isso. Essa crise é inédita, né? Ela é inédita. A gente nunca passou uma crise desse tamanho, com essa proporção. Imagina, a gente nunca deixou de produzir carro, a gente produziu 1.800 carros em abril, isso aconteceu em 1957. Então, assim,
É uma crise inédita que a gente está vivendo. Então é difícil a gente pegar o que aconteceu no passado de outras recessões para aplicar agora e tentar fazer uma análise, né? Mas a gente pode perceber alguns movimentos aqui, enfim, fazer algumas apostas, né? Eu acho que a grande questão vai ser qual vai ser o apetite do consumidor para comprar carro. Essa é a grande questão. Isso tudo tem a ver com qual é a porcentagem de brasileiros que vão conseguir manter suas rendas até o final do ano e o apetite desse consumidor que conseguiu manter sua renda em comprar um carro. A gente percebe alguns movimentos nos Estados Unidos e na China de que isso está acontecendo. As pessoas estão voltando a comprar carro. Por exemplo, a Cox Automotive é uma empresa americana e lá eles produzem também uma série de análises e estudos. Eles já perceberam que na primeira quinzena de maio, não vi agora o consolidado do mês, mas na primeira quinzena de maio já havia um decréscimo, a curva de decréscimo, né, de queda na venda dos carros em relação a abril tinha diminuído. Ou seja, ela fez assim, exatamente, ela fez esse movimento. Caiu ainda, né? Ainda é uma queda comparada a maio do ano passado, né? Os primeiros 15 dias de maio, mas é uma queda menos acentuada do que abril. Ou seja, isso significa que existe uma demanda represada, né? As pessoas que queriam comprar carro e viram a crise e viram, não, estou conseguindo me sustentar, podem ser que vão comprar esse carro ainda. Fora os outros ingredientes que a gente colocou. Alguém pode estar com medo de aglomeração, né, de transporte público, e agora vai pensar em comprar um carro, nem que seja baratinho, um usadão, um seminovo, mas enfim, um carro para meio que se privar disso. O apetite das próprias locadoras de carro, né, as frotas representavam uma boa parcela de venda de carro no ano passado, isso estava crescendo cada vez mais, com um boom de motoristas de aplicativo e serviço de aluguel e tal. Essas empresas que deixaram de comprar, pode ser que voltem a comprar, porque entre você pegar um ônibus e usar um motorista de aplicativo, eu prefiro me aglomerar com uma pessoa num carro do que num ônibus com 100 pessoas, né? Então, assim, a gente ainda não sabe qual vai ser o apetite das empresas locadoras também, né? Que pode ser que aproveitem esse movimento para inundar o mercado com esses carros, né? E pode ter, só adicionando, pode ter também um aumento de demanda de particular alugando o carro. Porque uma coisa que a economia, agora estou falando de uma experiência própria, uma coisa que a economia, esse impacto, esse meteorito que caiu aqui, explicou pra gente é que assim, quem está descapitalizado se deu mal. Vocês viram aí o movimento da Bolsa, a Bolsa já está voltando ao nível normal dela. Quem tinha dinheiro no bolso, viu tudo ruir, foi lá e comprou ações das empresas mais sólidas e agora já está ganhando muito dinheiro e nos próximos 2 anos, quando tudo a gente espera vai voltar ao normal, vai ter ganho dinheiro, não pela valorização do mercado, mas pela queda dele. E quem tem dinheiro parado num carro não consegue liquidar ele tão rápido, porque você tem que vender, e se você quiser vender muito rápido, você vai ter que desvalorizar muito ele. Então uma solução para quem não quer mais passar por isso em vez de congelar dinheiro num carro, deixar o dinheiro guardado num bem ou num fundo e alugar um carro, porque isso é uma coisa que também eu quero falar num podcast aqui. Muita gente aí que quer o carro só para andar, igual você falou, só ter um carrinho para andar, às vezes o cara faz a conta de quanto ele gasta com manutenção e seguro do carro, que é uma grana que não volta para o seu bolso, manutenção, seguro do carro e depreciação do carro. Às vezes em 2 anos vale mais a pena o cara alugar um carro e não ter nenhuma dor de cabeça com seguro, não ter nenhuma dor de cabeça com manutenção e preocupação nenhuma, sai menos dinheiro do bolso dele e ele não fica descapitalizado. Sim. Então talvez tenha muita gente aí que vai fazer essa conta, eu estimulo vocês a fazer essa conta, porque alugar um carro só para fugir do aplicativo ou do transporte público, às vezes vai valer mais a pena do que você comprar um carro. Faça as contas. Exatamente. Aí. As duas você vai gastar dinheiro, mas uma você vai ter dinheiro depois. Uma você devolve o carro alugado, você devolve no dia seguinte. Você devolve falando, não quero mais. O outro você fica com o carro parado na garagem, tendo que vendê-lo e fica sujeito ao mercado, essas flutuações aí. O carro estava valendo mais, valendo menos. Só pegando um gancho do que você estava falando também, a gente falou um pouco de como a concessionária vai agora ter que se readaptar, né, as melhorias que podem acontecer nesse setor, mas o consumidor também vai ter que se adaptar. Eu acho que o conselho mais plausível que a gente pode dar agora nesse momento de incerteza é justamente fazer com que o consumidor seja mais racional. A gente sabe que comprar um carro tem um componente emocional muito forte, né? Se a gente comprasse carro só porque ele faz sentido na ponta do lápis, todo mundo teria o mesmo carro.
E não é isso que acontece, né? A gente compra carro porque a gente gosta do design, porque a gente quer ter tecnologia, porque a gente quer ter status, enfim. Agora, nesse momento de incertezas, eu acho que esses outros fatores vão ter menos peso a partir de agora. O consumidor tem que analisar com mais força o custo-benefício que ele tem no carro. Então, por exemplo, se você tem esse caso que você falou, é uma pessoa que só quer o carro utilitário mesmo, é só para ir trabalhar, de casa para o trabalho, o carro fica parado na sua garagem. Pode ser sim que a solução para o seu carro seja alugar, né? Porque você colocou na ponta do lápis, para o meu uso, o uso que eu tenho, é melhor alugar um carro. Agora, de repente, isso não pode servir para alguém que já é um pai de família, que de repente quer viajar, né, ter um mínimo de lazer ali no final de semana, então você tem um carro alugado para ficar saindo da sua cidade, de repente não é a melhor solução, então você parte para um carro seminovo, em vez de você comprar um carro 0 quilômetro. Agora, se o seu racional e o seu bolso permitem você comprar um carro 0 quilômetro, beleza, ninguém vai se opor a isso, mas eu acho que o comportamento, né, a lógica por trás da compra de carro agora vai ter que ser um pouco menos emocional e mais racional para você entender o que cabe no seu bolso e como você vai agora, enfim, administrar o seu dinheiro, sua renda, né, com esse custo que é ter um carro. Cereja, é isso. Muito obrigado pelo convite aqui e te aguardo aí nas próximas vezes. Valeu, galera. Obrigado por seguir aqui a gente no Blitz. E acompanha também lá no Instagram, carlos.cerejo. Qual é o seu Instagram, Hector? Hector Vieira 91. Hector Vieira 91. E o da KBB? kbb.brasil. Brasil. Gente, KBB é Kelly Blue Book, tá? É difícil falar, mas KBB é fácil. KBB pros íntimos já tá ótimo. Então falou, galera. Até mais.